Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a semana 9 e o tema dessa semana é transformações da matéria. Ao longo das semanas anteriores, nós estamos falando um pouquinho sobre materiais e suas propriedades, correto? Nós já falamos um pouquinho sobre as propriedades materiais, a diversidade dos materiais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transformação dos materiais. O que isso significa? Isso significa que os materiais eles podem sofrer alguma modificação, seja na estrutura ou até mesmo na sua composição, ok? Então, as transformações ou fenômenos são processos que ocorrem com os materiais. Alguns deles alteram a composição química do material, outro altera o tamanho, o formato, mas não a composição química, tá? Então, essas transformações, elas podem ser classificadas em dois tipos: transformações químicas e transformações físicas. As transformações químicas são aquelas em que alteram a composição química do material, muitas vezes transformando esse material em outra substância. Já as transformações físicas são aquelas que alteram a forma, o tamanho, mas não a composição química do material. Olha que exemplo prático. Imagine vocês uma bola de papel. Se vocês amassarem essa bola de papel, ela vai mudar o tamanho, o formato, mas ela vai continuar sendo papel, ok? Então, você transformou o tamanho, o formato, mas você não alterou a composição química daquele papel. Ele continua sendo papel, amassado, mas é papel. Já se você queimar o papel ele vai se transformar em cinza, que é uma outra substância. Nesse exemplo, nós falamos que nós temos uma transformação química, ou seja, eu alterei a composição química do papel e ainda transformei, né? Essa transformação resultou na formação de uma outra substância que é a cinza, tá? Então, as transformações da matéria, elas podem ser químicas, que é quando altera a composição química do material, geralmente dando origem a outros materiais, e física, que é quando não altera a composição química do material. Outro exemplo prático. Eu tenho nesse esqueminha aqui madeira. Eu tenho aqui uma pilha de madeira e aqui eu tenho uma fogueira. Nesse exemplo aqui, eu estou representando um corte de madeira, ou seja, está mostrando a madeira sendo cortada. Aqui, a madeira sendo queimada. Nesse exemplo, eu tenho uma transformação física, porque eu vou partir a madeira, cortar a madeira. Então, eu vou transformar a madeira fisicamente, mas ela não vai deixar de ser madeira. Ela vai ter seu tamanho reduzido, mas continuar sendo madeira, madeira cortada. Já se eu pegar essa madeira e queimar essa madeira, eu vou ter uma transformação química. Por quê? Eu vou alterar a composição química da madeira e, como resultado dessa transformação, eu vou ter um amontoado de cinza depois, correto? Então, só recapitulando aqui, transformação física é quando a gente não altera a composição química dos materiais. Por exemplo, quando o gelo derrete. Transformação química é quando altera a composição química do material, né? E geralmente essa transformação resulta em uma outra substância, como é o caso do papel queimado, da madeira queimada, da porta enferrujada na nossa casa, né? Tudo isso são exemplos de transformação dos materiais. Ou seja, a matéria, ela pode mudar? Pode. Ela passa de um estado físico para outro, mas ela também pode sofrer transformações, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Leia com bastante atenção o nosso conteúdo e qualquer dúvida é só me chamar lá no grupo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a semana 10.